Agora, pessoal, nós vamos citar um pouquinho da variante do Bispo D3, tá? Vou mostrar algumas partidas minhas que ilustram um pouco como jogar contra o Bispo D3. Nós temos aqui novamente a nossa querida variante do avanço e as brancas jogam o Bispo D3. É importante lembrar, mais uma vez, que esse peão de D4, ele não tá caindo. Ele tá defendido taticamente. Embora as pretas tenham 3 atacantes e as brancas tenham só 2 defensores, tem um tema tático aqui, que é peão captura, peão captura. Se você joga cavalo captura, depois de cavalo captura, dama toma D4, nós temos bispo B5 cheque. O famoso ataque é descoberto e você perderia a sua dama e consequentemente a partida. Não seria muito bacana tomar esse tema tático, né? Se for o caso de vocês tomarem esse tema tático, eu espero que seja num blitz pra gente não ficar tão triste, né? Ou num bulletzinho, que aí é bom que a gente aprende. Dizem que a gente só aprende quando toma mesmo, tá, galera? Então, depois de bispo D3, o que eu vou recomendar pra vocês aqui? Eu vou recomendar que vocês capturem o peão uma vez. Aqui eu joguei bispo D7, mas vai acabar transpondo. Eu recomendo que vocês escolham capturar primeiro, tá? Captura e depois joga o lance bispo D7, ameaçando ganhar um peão. Foi bispo D7 direto. E depois de bispo C2, eu capturei o peão. E ele defendeu, né? O bispo C2 foi um lance que ele defendeu o peão. Porém, você vê que ele já perdeu alguns tempos aqui no flanco de dama, né? Não rocou ainda, mexeu mais uma vez com o bispo. Eu tenho ideia, às vezes, de jogar cavalo B4, etc. Então é um lance normal. Eu joguei aqui cavalo E7. E aí que tá. Uma estrutura que eu queria mostrar pra vocês, que é pra vocês não terem medo, é o lance cavalo F5 aqui, tá, galera? Não precisa ter medo dessa estrutura. Em várias variantes, isso vai ser legal pra vocês. Por quê? Vocês vão estar trocando uma peça, vão estar aliviando a desvantagem de espaço. Mas, Thales, a minha estrutura ela vai ficar toda quebrada. Pois é, só que o par de bispos aqui, ele compensa essa debilidade que você tem. Então, depois de, por exemplo, o bispo toma, seguiu na partida isso, peão toma em cavalo C3, o bispo aqui na casa de E6, ele é uma peça forte, que está controlando, né? E o bispo de E7, a gente nem precisa falar que ele é um monstro. Então a gente aliviou aqui já um pouco a desvantagem de espaço. E a questão é que se as brancas quiserem invadir em algum momento essa posição, provavelmente elas vão ter que tentar capturar o bispo de E6. E quando você retoma, a sua estrutura ela tá intacta, tá bonitinha, tá? Foi jogado o bispo G5 e aí já caiu um peão. Nem precisamos analisar muito o resto dessa partida, que aqui já caiu as brancas, as pretas já tem 2 peões a mais. O que eu posso precisar fazer é talvez devolver um peão aí, mesmo sendo um peão dobrado, e jogar essa posição. Vamos só passar o olho pra gente ver como seguiu, ó. Então, aí roque, cavalo G5, defendi o peão, mesmo tendo entregado um dos peões, não tem problema, aqui a posição ela tá bem tranquila. Agora eu tenho esses 2 peões passados, que eu não preciso nem falar, né, galera? Ele teve que voltar aqui o cavalo e nem preciso falar o que aconteceu aqui. Aí foi só fazer a famosa festa, né? Então aí foi festa. Dama toma peão, dama toma, torre toma, peão avança. Pelo jeito eu ainda dei um mole aqui, mas eu acho que eu vou ganhar depois bem tranquilamente, porque eu vou ter que fazer ele desbloquear e aqui cai o cavalo, né? Ele não poderia capturar e quando ele toma, cai o cavalo. Só pra gente ter uma ideia, né? Essa partida foi uma partida rápida aí, só pra gente pegar. Que eu joguei contra outro jogador, vamos ver como é que foi essa partida. Mesma variante, tá, pessoal? Variante do bispo D3. E aqui eu jogo o bispo D7 também. Embora, como eu disse pra vocês, eu recomendo que vocês tomem primeiro. Então aí toma, vai acabar transpondo. E aqui o Double Check, que é um jogador brasileiro aí forte, é o mestre nacional, se eu não me engano. Ele jogou o lance torre A1, sacrificando o peão. E é comum isso, tá, galera? Esse sacrifício de peão é comum. Na verdade, a maioria das vezes que o branco jogar esse bispo D3, se for um jogador forte, ele vai estar jogando para sacrificar o peão. E aí, mais uma vez, nós vamos ver aquela estrutura. Essa estrutura que eu quero que vocês lembrem, porque é uma estrutura que pode ajudar muito vocês, já que ela alivia bastante a posição. Aqui eu já entrei com o cavalo em C4, já entramos no meio jogo normal, né, pessoal? Não vai ser definida mais na abertura essa partida. Acabei ganhando depois por alguns temas táticos, mas a abertura nós já passamos dela. É importante entender algumas ideias estruturais e é isso. A próxima aula nós vamos estar falando da variante principal desse sacrifício de peão, que é quando as brancas realmente sacrificam um peão. Nós vamos estar vendo uma partida modelo do Anishigiri, o grande Anishigiri. Beleza? Então, até já já. Tchau, tchau.